Lado B da Gastronomia. Um espaço colaborativo onde a gente conta tudo ou quase tudo que está por trás do mundo dos restaurantes. Este episódio do Lado B da Gastronomia tem o patrocínio de Arroz Bom Sucesso, dos nossos campos à sua mesa. Olá, esse é o Lado B da Gastronomia, eu sou Gisele Reck, tenho aqui ao meu lado a consultora de negócios em gastronomia, Samia Fiuza. Tudo bem, Samia? Tudo bom, Gi? E hoje a gente tem um convidado muito especial, para variar só um pouquinho aqui, que é o José Avilés, e a gente vai falar de um tema super interessante para você que quer abrir um negócio, para você que tem um negócio e você que gosta de gastronomia, que é como usar as referências da cozinha portuguesa no seu negócio. E é óbvio que o Avilés sabe muito disso, né, Avilés? Obrigada pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Então, a gente começa já falando de como foi essa escolha sua de trabalhar com essas referências da cozinha portuguesa. É importante a gente falar aqui referências, porque tem uma parte da sua cozinha que é bem tradicional, tem outras que usa elementos e ingredientes. Como é que você decidiu entre a arte e o negócio? Ou uniu as duas coisas? Eu acho que não há uma decisão em relação à referência da cozinha portuguesa. A referência é a minha referência de cozinha, é a minha referência. Sou português, vivi quase toda a minha vida em Portugal, sempre gostei muito de comer, gostei da cozinha portuguesa e depois, quando comecei a cozinhar, apaixonei-me pela cozinha portuguesa. Eu começar a cozinhar a cozinha portuguesa, tanto mais tradicional como contemporâneo, não é uma decisão de negócio. Depois, quando pensamos em negócio, podemos avaliar as vantagens de fazer cozinha portuguesa. A cozinha portuguesa mais criativa, mais contemporânea, ou a chamada alta cozinha, em termos de negócio, acaba sempre por ser um negócio menos bom, normalmente, porque envolve muito mais mão de obra. Uma cozinha mais tradicional envolve menos mão de obra. Hoje as coisas mudaram um bocadinho, os ingredientes estão bastante mais caros do que eram, já não se fala tanto em peças nobres ou menos nobres nas proteínas animais e por isso hoje eu acho que o negócio vai muito além da decisão da referência da cozinha portuguesa, mas é óbvio quando falamos em feijoadas, em arrozes, em favadas, em ervilhas com ovos escalfados, há muitos pratos, por ser a cozinha de base, a cozinha portuguesa. Isto acontece um bocadinho com muitos países do mundo, uma cozinha do dia-a-dia, uma cozinha do povo, uma cozinha com ingredientes mais baratos, ou pelo menos a quantidade de ingredientes baratos é maior do que a quantidade de ingredientes caros. Há também uma visão de negócio nesse sentido e poder ter aí menos custos quando se está a servir, por exemplo, umas ervilhas com ovos escalfados, do que quando se está a servir um bife do lombo com batatas fritas. Você entrou num ponto que a gente ia tocar mesmo, né? Essa questão de aproveitar a questão principalmente dos ingredientes locais e também da sazonalidade dos produtos. Isso realmente é efetivo quando vai botar na ponta do lápis, por exemplo, em relação a alguém que quer abrir uma cozinha de inspiração italiana, que precisa dos ingredientes italianos? É até um pouco óbvio isso, mas eu queria saber em termos práticos de porcentagem, quanto que isso representa de economia para quem investe nesse tipo de gastronomia? Os produtos que têm que viajar mais, à partida, têm esse custo de transporte, esse custo da viagem. Mas, mais uma vez, estamos a fazer viajar uma pasta ou uma farinha para fazer uma pasta, é diferente do que se estamos a fazer viajar uma carne ou um peixe, porque o preço de base é completamente diferente. E por isso, eu acho que tudo isso, na ponta do lápis, faz diferença quando se está a organizar as contas, a organizar o food cost. Mas o negócio da restauração é talvez para mim, na minha opinião, um dos mais complexos do mundo, porque envolve muitas áreas diferentes, atenção em muitas áreas diferentes e desde a capacidade dos lugares, do restaurante para número de lugares, se conseguimos ou não rodar mesas. Às vezes uma sala que tenha menos visibilidade implica mais pessoal a trabalhar na sala porque não se consegue alcançar algumas pessoas que estão atrás de um biombo ou atrás de uma parede e por isso tudo isso, desde o desenho do restaurante à disposição das mesas e das cadeiras, ao tipo de cozinha,
à rapidez de serviço, tudo isso influencia quanto é que temos que vender o nosso prato, quanto é que vale ou quanto é que temos que conseguir ganhar de cada cliente sentado na nossa mesa, e por isso é um mundo com muitos pontos que são muito importantes, que nunca se podem descurar. Isso também facilita bastante essa maior acessibilidade aos ingredientes? Ou depende muito também de cada negócio, como o Zé falou? É bem isso mesmo. Facilita em termos de logística. Em termos, se você trabalha com mais proteína, você tem ali a parte da refrigeração, que tem outros componentes, enfim. Mas é como o Zé falou, cada negócio você tem pontos que você não pode, cada negócio da restauração, enfim, tem pontos que você não pode deixar descoberto, né? Então você tem ali o serviço, você tem o layout ali, o conceito, né? O ticket médio que vai servir, enfim. Mas em termos de produtos... Certo. E a gente começou a falar dos seus negócios. Eu queria entender melhor como foi esse processo de construção. Você falou do Belcanto, que é fine dining, né? O Encanto também é um restaurante desse patamar mais alto, mas você tem outras marcas ali que dialogam com essa questão da portugalidade, mas que também tornam a cozinha portuguesa mais popular. Como que se deu esse processo para criar esses outros braços do teu negócio? E em termos de sustentabilidade, o que eles trazem para o grupo, né? Tudo começa, na verdade, com muito pouca estratégia, mas de alguma maneira a seguir uma paixão pela cozinha, pela comida, pelo momento de entretenimento e lazer que é também ir a um restaurante. E eu começo a pensar em vários conceitos, e conceito é uma palavra hoje que se usa muito, mas antigamente falava-se em restaurantes, não se falava em conceitos de restauração. Hoje às vezes até se calhar se exagera um bocadinho neste termo, mas eu comecei a pensar essencialmente projetos que tivessem situações de consumo diferentes. Um mais fine dining, um mais para o dia-a-dia, um mais romântico, um para ir mais com um grupo de amigos, ter no mesmo espaço, como fizemos, por exemplo, no bairro do Avilés, diferentes projetos, diferentes conceitos dentro, para também ter diferentes situações de consumo. E eu aí acho que o caminho essencialmente foi pensar o que é que o nosso cliente gostava. Eu punha muitas vezes na posição desse cliente e pensar depois tudo com o fio condutor, desde a oferta gastronómica, ao serviço, ao layout, barra interior design, e iluminação é algo que eu estou sempre muito ligado nos restaurantes e ao desenho de tudo, porque fazem mesmo muita diferença. E depois posicionar em diferentes price points para chegar também a diferentes públicos, sabendo que há pessoas que estão disponíveis para gastar até um X valor para almoçar, um X valor para jantar, outras podem gastar um bocadinho mais, ter dentro da mesma carta também a opção para poder se proteger um bocadinho na conta ou pedir algo mais caro. E por isso tudo isto é pensado numa melhor experiência e de alguma democracia aqui para os nossos clientes. Sam, esse olhar atento para o que o público quer, para o mercado, é primordial, né? Para quem quer, principalmente para quem quer abrir um negócio. Todo negócio você vai desenhar a partir do público que você quer atingir, né? Se você quer atingir um fine dining, você tem um ticket médio a partida mais alto, né? Os produtos, os ingredientes são mais caros e o público vai definir, lá está o conceito, o projeto, né? A experiência que você quer entregar, o investimento que você vai fazer, você vai demandar mais ou menos investimento, o tamanho da sala, enfim. Até você pode ter um fine dining num negócio menorzinho, mas a entrega, ela vai ter que ser de fine dining. Público A, não é? Com elementos, né, desde o layout, desde os ingredientes e todo o atendimento e serviço tem que ser direcionado para esse público. De outra forma, uma pizzaria, você tem um ambiente mais informal, então você tem um pouco mais de espaço para não gastar tanto, digamos assim, né? Então, o público, né, vai definir exatamente o ticket que você vai ter que buscar nessas vendas. Agora, Zé, fala pra gente, os teus negócios, eles foram pensados para o público português,
para o público estrangeiro ou para ambos? Ou difere conforme, consoante com cada um dos seus restaurantes? Em geral, para ambos, apesar de haver uns que são muito mais dedicados a portugueses, não de início, não é um conceito pensado para português, é um conceito pensado, são projetos pensados para quem goste daquele tipo de comida e serviço. Mas eu, de alguma maneira, tem sido o meu percurso nos últimos 25 anos, já que é o tempo que eu estou a cozinhar. Somente. De alguma maneira, ajudar também a crescer a cozinha portuguesa, a promover a cozinha portuguesa, e por isso eu penso muitas vezes também, se um estrangeiro vem ao Bel Canto e come um menu de degustação, eu quero que ele sinta que está a fazer uma viagem por Portugal, uma viagem pela cultura portuguesa, mais do que a cozinha portuguesa, uma viagem pela cultura, pelos costumes, pelas geografias de Portugal, e por isso aí penso muito também num estrangeiro, mas quer emocionar um português, alguém que vá lá e que já me aconteceu algumas vezes e começa a chorar ou a ficar emocionado porque se lembra de um prato que a avó fazia, porque se lembra de um prato que a mãe fazia, e por isso é diferente para quem não tem referências ou para quem tem referências, e nós temos que atuar nos dois públicos, entendê-los, se calhar até às vezes apresentar os pratos de maneira um bocadinho diferentes, contextualizando mais para quem não tem referências, ou de alguma maneira dando exemplos para quem tem as referências, porque é uma maneira também de contar uma história. Eu acho que o que nos diferencia a nós humanos dos animais, talvez das únicas coisas, é a capacidade que temos de contar histórias. E quando estamos a servir um prato, quando cozinhamos um prato e servimos esse prato a alguém, ou um menu, nós estamos a contar uma história. E por isso é perceber que história é que nós queremos contar, e contá-la da maneira certa para o cliente em questão. Importante também pensar nessa questão, né, que hoje Portugal, mas até a gente pode falar mais especificamente Lisboa, Porto, essas cidades maiores recebem um fluxo muito grande de turistas. É importante também, né, Samia, esse olhar atento para o tipo de público nesse sentido. O estrangeiro que não percebe ou não conhece sobre a gastronomia portuguesa, e também o português que quer uma autenticidade, né, que quer essas referências. O negócio também tem que ser pensado nesse sentido. Se você tem um negócio que você pensa com a essência, eu acho que essa identidade tem que vir muito de dentro, assim. Eu acho que, de repente, você tem um público que vai aderir à sua ideia, porque aquela ideia foi pensada com carinho, com esmero, com identidade, não é simplesmente um conceito que você joga ali à mesa e pronto, né? Então, você está preocupado com detalhe e tudo, então você pode atingir estrangeiros, pode atingir portugueses e qualquer outro de fora, enfim. Mas eu acho que tem que ter essa identidade principalmente para poder contar uma história. Agora eu vou fugir um pouco aqui da Portugalidade para ir num caminho oposto. A gente percebe também uma crítica muito grande ao crescimento de negócios que não têm essa identidade com Portugal. Então, negócios muito massificados, cenas de brunch, que atendem esse público estrangeiro, muitas pizzerias. E como você vê essa questão desse aumento dessa oferta específica para esse turista, que às vezes não tem tanta curiosidade sobre a comida local, em termos mercadológicos? Eu, em termos económicos e de negócios, sou muito liberal e acredito que as pessoas têm direito de fazer o que acreditam ou dar de oferta o que acreditam que haja procura para. Se puder dizer alguma coisa, é não se renderem à mediocridade e tentarem sempre a qualidade, porque dá para fazer qualidade em níveis diferentes de preços, tanto na cozinha como no serviço, como no espaço, mas também tenho noção que ao se investir muito num espaço de um restaurante, ao se comprar produtos caros, tem que se vender mais caro, ao se investir menos e com uma renda mais barata e com produtos mais baratos, pode-se vender mais barato. Há modelos de negócio muito diferentes. Eu acho que Lisboa, Porto, principalmente também porque foi onde houve um grande crescimento nos últimos 2, 3 anos a seguir ao Covid, vai passar, ou já está a começar a passar uma fase muito complicada de encerramento de restaurantes, ou restaurantes que começam
de alguma maneira a não fazer dinheiro, a não conseguir pagar os seus custos, e numa fase em que as rendas estão mais altas, em que houve inflação também nos ingredientes, em que os salários e bem começam também a aumentar, vai haver, na minha opinião, infelizmente, um encerramento de muitos negócios no próximo ano, nos próximos 2 anos. E por isso eu acho, e acontece sempre quando há um boom turístico, quando há um bocadinho também mais facilidade de abrir espaços hoje do que havia antigamente. Nós, se pensarmos bem, há 10 anos atrás, tínhamos quase 1/3 do turismo que temos hoje, que faz muita diferença. Quando falamos, por exemplo, em fine dining, não há praticamente nenhum país na Europa, digo na Europa porque nos Estados Unidos é um bocadinho diferente, que os restaurantes vivam só com os locais, vivem em grandes percentagens de público estrangeiro, mesmo em Paris, mesmo em Londres, o que se vê nos 2 e 3 estrelas Michelin e mesmo uma estrela Michelin são muitos estrangeiros a frequentarem esses restaurantes, e por isso nós, com esse crescimento, houve aqui abertura para poderem surgir mais desses projetos. Mas a verdade é que somos um mercado pequeno, limitado. Estamos agora, se calhar, dentro das nossas capacidades máximas de receber turistas, porque o aeroporto não tem condições para receber mais gente, porque pensámos, mas não se executou comboios rápidos para ligar a Europa, o resto da Europa a Portugal, e por isso o mercado agora vai se ajustar. Houve um boom muito grande a seguir ao Covid, as pessoas estiveram presas em casa, houve essa vontade também de muitos empresários e restauradores de querer abrir o seu projeto, e agora vamos passar por uma fase de ajustamento que vai, infelizmente, fazer com que muitos restaurantes fechem, e porque eu digo infelizmente porque obviamente não é uma coisa boa para quem abre um projeto e que vê que o projeto não corre bem, e eu acho que estamos numa fase que antigamente acontecia muito isto, estes ciclos sempre aconteceram. Mas o que acontecia nestes ciclos era que os que tinham menos qualidade fechavam e iam desaparecendo. E eu acho que nós começámos a entrar num ciclo que, pela primeira vez, os restaurantes com qualidade também vão fechar. E eu acho que isso é triste e é preocupante, e eu acho que hoje a decisão de abrir um novo restaurante tem que ser muito ponderada e tem que se perceber exatamente o plano que se tem de negócios para conseguir viabilizá-lo financeiramente. Eu ia fazer uma pergunta, desculpa. O que é que você atribui a essa diferença principal que antes você comentou, né? Que as pessoas que eram ruins iam caindo e agora os bons também estão a cair. Eu acho que a concorrência é muito grande. Já há muito mais lugares em restaurantes do que pessoas para se sentar nesses restaurantes. O público está mais exigente. Há muito mais restaurantes bons do que existiam há 10 anos atrás. E por isso, de repente, a concorrência não é só entre os bons e os maus, é entre os bons e os bons. E há muitos bons, e por isso alguns vão ficar pelo caminho. E a verdade é que um restaurante também que muitas vezes é bom do ponto de vista do cliente pode não ser um bom negócio do ponto de vista do investidor, porque ou o número de lugares não é suficiente para pagar as contas, ou a gestão tem alguma falha, ou a renda é alta demais para as contas que se fez. E de facto, quando se começa a pôr isto tudo numa tabela de Excel, funciona tudo a mudar um número, mas depois na prática, de repente a eletricidade é muito mais cara do que estávamos à espera, porque aqueles fornos que nós compramos, ou porque o ar-condicionado tem que estar muito mais ligado, porque há um sobreaquecimento do restaurante, então está sempre ligado o ar-condicionado, e de repente temos ali mais 10% de custos. Afinal, os ingredientes aumentaram e nós não estávamos a contar com isso, e eu não consigo passar isso para o preço do cliente, e por isso o food cost, em vez de ser 28, é 32. E de repente começa-nos a tirar pequenas margens num negócio que, por definição, é de uma margem pequena também. E dá para empurrar durante uns tempos com a barriga, chamado, não sei se existe essa expressão no Brasil,
Porque na característica do negócio da restauração há um recebimento a pronto e há um pagamento a 30 dias, ou 45, ou 60, dependendo da combinação que se tem com os fornecedores, e por isso há projetos que vão aguentando nisto. E depois começam a atrasar um bocadinho mais os fornecedores e depois chega a um momento que não dá mais. E eu, na altura do Covid, tive muitas pessoas que vieram ter comigo a pedir alguma ajuda ou opinião, porque tinham negócios que não iam sobreviver se não pedissem um empréstimo, e na altura depois houve condições especiais para esses empréstimos, e o que aconteceu foi o Estado a empurrar com a barriga um problema. E eu não digo que eu arranjaria uma solução melhor, porque foi algo mesmo muito delicado no mundo inteiro e ninguém estava à espera, e foi o que se conseguiu de melhor na altura, mas houve este empurrar, e eu que eu falava com as pessoas, mas admito que é muito difícil as pessoas, mesmo que entendessem isto, de pôr em prática, que era, se o teu negócio nunca conseguiu pagar um financiamento, porque há muitos projetos que a pessoa junta um dinheiro, começa, esse dinheiro vai ser pago em 10 anos, e antigamente os investimentos mesmo assim eram menores, ou bastante menores do que são hoje para abrir um restaurante, e o restaurante liberta pouco, paga o ordenado do dono, paga e um bocadinho mais ao fim do ano, mas pouco mais. Essas pessoas tinham uma hipótese, que era fechar logo ali, e que é horrível, porque a pessoa pensa que por causa de uma situação que lhe é alheia, vai destruir o seu projeto, ou pedir um empréstimo e depois tentar pagá-lo. Agora, não havia absolutamente nada que nos dissesse que um negócio que nunca tinha conseguido pagar um empréstimo, ou que não libertava meios para pagar um financiamento mensalmente, que pudesse vir libertar no futuro. Antes, pelo contrário, a pessoa pensava que o mundo da restauração se calhar ia mudar. Mas as pessoas pediram e enfrentaram o que aí vem. E o que aí vem, com a concorrência toda, ou quem abriu a seguir ao Covid sem contrair estes empréstimos, se calhar está em melhor situação, e por isso vai haver, e já está a haver esses encerramentos. E é muito difícil depois, porque a pessoa, na verdade, o que acaba por acontecer é fechar 5 anos depois ou 4 anos depois com mais dívida do que se tivesse fechado 4 anos antes. E eu, como empresário, custa muito ver quando as coisas não são bem sucedidas. Não que eu acredite que um insucesso nos faça menores. Eu acho que os insucessos ajudam-nos a crescer e a aprender, e aprende-se muito mais com os erros. E acontece com os grandes chefes também. Claro, e por todo o mundo, e muitas vezes. E aprende-se muito com os erros, muito mais do que com os sucessos. Agora, o estar a zero, ou estar a menos 100 ou 200 mil euros com família, a começar a vida, faz muita diferença. E por isso é que eu acho que se tem que pensar muito bem no que se vai fazer quando se quer fazer um projeto de restauração. Há muita gente que diz que gosta de cozinhar em casa e adora receber os amigos e quer abrir um restaurante, e normalmente isso não é um bom motivo para abrir um restaurante. O chefe trouxe insights super importantes em termos de como anda o mercado da gastronomia e esse cuidado, né, que a pessoa que pretende hoje abrir um restaurante, ela precisa ter. Na verdade, precisa ter sempre, né? Mas nesse cenário, todo negócio parece muito mais relevante, mais importante que a pessoa tenha esse cuidado com o planejamento. Como funciona isso, Sami? Como as pessoas têm que olhar esse mercado para realmente ver se vale a pena, se não vale? Eu sempre falo, acho que a gente aqui nas conversas, né, abrir qualquer negócio é um risco. Quando você faz um planeamento, ali você tenta reduzir o risco. Não quer dizer que você não tenha, não é? Então, estudar o mercado, público-alvo, entender até qual é o momento, né, de você continuar ou não, o break-even. Esses estudos todos financeiros têm que ser feitos para reduzir o risco. E a gente vê muitas vezes que quando a gente inicia, coloca o carro a andar, não é bem assim que as coisas acontecem. Você tem que fazer muitos ajustes e você tem que entender que em alguns momentos você tem que saber ajustar com o carro andando, com o carro andar, né? E não
é estudar o mercado para reduzir risco. A minha, se for para dar uma dica, seria essa. Muito bem. E o chefe, o que acha? É isso mesmo? Acho que sim. Eu acho que essencialmente é pensar, tem que se planear, tem que se fazer bem as contas, mas depois pensar, se correr mal, que há uma hipótese, Sim. o que é que eu faço a seguir? E se correr mal vai acontecer isto. Isto fecha, eu tenho uma dívida à banca disto, tenho estes sócios que puseram este dinheiro, tenho estas pessoas, e a seguir. É óbvio que isto não deve fazer com que nós, por causa disso, não façamos mais coisas e não se possa investir. Mas eu acho que os dois caminhos, quando um empresário pensa num projeto, é o sucesso e o fracasso. E qual é o impacto do fracasso nas nossas vidas? Eu lembro-me muito bem, quer dizer, nós começámos há mais ou menos 15 anos este grupo. Na altura tinha 0. E por isso o impacto de alguma coisa correr mal podia ficar negativo, mas não estragava nada do que eu já tinha construído. Porque não tinha construído nome, não tinha construído reputação, não tinha construído um grupo de restauração com marca, não tinha pessoas que estão comigo hoje há 22 anos, há 15 anos, há 18 anos, há 14 anos, muitas. Eu tenho mais pessoas, mais de 100 pessoas que estão comigo há mais de 10 anos já. E por isso hoje, quando pensamos num projeto, se o projeto tem uma dimensão considerável, nós pensamos qual é o impacto do fracasso deste projeto no resto de tudo. Nestas famílias todas que nós sustentamos, na marca, na reputação, até no meu descanso pessoal, se durmo bem ou se durmo mal. Eu tenho tido muitas propostas para abrir restaurantes lá fora. Nós hoje estamos no Dubai e estamos em Macau, e eu decidi que para abrir mais alguma coisa fora tenho que preencher uma série de requisitos, porque eu sei que vou ter que viajar mais, vou ter que dedicar muito tempo, o que faz com que dedique menos tempo cá, vou estar muito tempo fora longe da minha família, e por isso há uma série de prós e contras em cada projeto que se tem que analisar e que se tem que perceber depois o que é que estamos dispostos a fazer. Por isso é que há também mais uma idade de investir, ou uma idade de manter, ou uma idade de não pensar em ganhar dinheiro, e outra idade de começar então a ganhar algum dinheiro, a juntar dinheiro. Apesar de eu fico sempre muito contente quando vejo alguém mais velho a atirar-se a fazer um projeto, mas quando estudamos mesmo livros de investimento financeiros, quer dizer, eu, por exemplo, se investisse agora nos mercados financeiros, se tivesse 30 anos, 45 ou 65, é muito diferente o dinheiro que eu posso investir ou perder. Se eu tiver 30 anos, posso perder o dinheiro, tenho tempo para recuperar. Se tiver 45, se calhar menos. Se tiver 65, menos ainda, pensando na minha reforma. Isto é um bocadinho como os projetos e como os negócios e o tempo de vida da empresa. O que é que nós estamos de facto a arriscar? O que é que acontece se nós fracassarmos? E se nós fracassarmos for só ficarmos tristes, chateados, mas poder começar outra vez, muito bem. Se impactar a nossa família, se impactar um grupo grande de pessoas que dependem de nós, se a partir daí ficarmos sem nada e passarmos o resto da nossa vida a pagar a dívida que contraímos, se calhar não vale a pena o risco de correr um risco para abrir um negócio. Bom ponto. Eu vou voltar um pouco para a questão da Portugalidade, com base em duas referências que o chefe falou, que são esses restaurantes que são no Dubai, em Macau. Como que é a receptividade do público estrangeiro fora de Portugal, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa viaja para Portugal e quer conhecer. Ali é um restaurante, são um restaurante de inspiração portuguesa em países muito diversos também. Sim. Apesar que Macau tem uma relação aí estreita também, né? Portugal. Sim, mas são mercados, Dubai e Macau são mercados muito diferentes entre eles e do mercado português. Dubai hoje em dia
está entre uma das grandes regiões do mundo que tem pessoas de mais nacionalidades. Acho que são mais de 100. Hoje mesmo, quer dizer, Emiratis a viver são só cerca de 13%, o resto há mais de 100 nacionalidades lá e passam também muitas outras em viagem. Nós hoje, Dubai pode ser comparado com Londres em alguns pontos, mesmo até de aberturas de conceitos de restauração que depois crescem para o resto do mundo, etc. Nós tivemos a felicidade de abrir no Dubai numa altura em que o mercado, mesmo assim, não estava tão desenvolvido como está hoje, de agarrarmos um público residente lá que vai ao nosso restaurante de 15 em 15 dias, que se tornou um público fiel. Muitos deles nunca tinham sequer ouvido falar da cozinha portuguesa. E por isso há pela primeira vez e que me deixa com uma alegria enorme de poder apresentar a muitas pessoas a cozinha portuguesa. O restaurante está quase a fazer 7 anos. Nós fomos durante os últimos 5 anos escolhidos como o melhor restaurante mediterrâneo do Dubai. Ganhámos a estrela Michelin há 4 anos e é uma referência, agora para cá estamos encerrados para obras, e é uma referência hoje muito grande de restauração no Dubai. Com a sorte aqui da parceria também estamos com o Mandarim Oriental, estamos num rooftop em cima do mar, a parte de trás do restaurante toda em vidro, vê-se o skyline todo do Dubai, por isso é quase um postal e eu vou cerca de 3 a 4 vezes por ano para lá e sempre que entro na Tasca, que é um nome bem português também, tenho um orgulho enorme de pensar que estamos ali a representar Portugal, a representar a cozinha portuguesa. Macau é um público muito diferente, hoje tem cada vez menos portugueses, cada vez menos macaenses que falam português também, e por isso é para mim também, por toda a história que nos liga, um orgulho enorme estar a representar a cozinha portuguesa em Macau, mas eu acho que o desafio ali é muito diferente. O que se conhece principalmente em Macau são restaurantes de cozinha tradicional, com travessas cheias de comida, e como é que de repente eu estou a servir uma cozinha portuguesa contemporânea. E num restaurante que chama Tasca. Em Macau para cá chama-se mesa. Em Macau chama-se mesa. E as pessoas perceberem que aquilo é cozinha portuguesa também, só que não é o que as pessoas estão habituadas à cozinha portuguesa de Macau. E por isso esse desafio tem sido muito interessante também. E são dois mercados, como disse, muito diferentes, mas que dá para avaliar bem também o feedback dos mercados locais, das pessoas locais, os que conhecem e os que não conhecem a cozinha portuguesa. Tocaste num ponto importante, que é essa questão da quantidade de comida, da comida tradicional, essas grandes travessas, e os teus restaurantes, eles têm essa referência à comida portuguesa, mas de uma maneira mais, eu diria até um pouco mais refinada, né? mais elegante. Tem português que reclama ou já criticou essas porções menores, um pouquinho mais trabalhadas, com mais técnica? Eu acho que passámos um bocadinho esse tempo já. Eu fui muito criticado em 2008, 2009, quando estava no Tavares a começar uma linha de cozinha, de um fine dining português, de uma alta cozinha portuguesa, porque as pessoas sentiam que eu, ao fazer um pastel de nata em 1000 folhas, e eu tive sempre o cuidado de pôr entre aspas ou chamar a minha versão. Eu aqui mesmo no livro que temos aqui em cima da mesa, eu chamo a minha cozinha portuguesa, porque não quero ter a pretensão também que eu sei o que é a cozinha tradicional portuguesa, e por isso isto tem muito de cozinha tradicional, mas tem também alguns pratos que eu ponho algumas referências. Mas lembro-me na altura, quando eu fiz o pastel de nata, quando eu fiz o cozido à portuguesa, uma carne de porco alentejana, sempre entre aspas e com as devidas referências, que era uma interpretação minha, recebia cartas a chamarem-me filho da puta e outras coisas, porque as pessoas se sentiam muito agredidos, porque achavam... Eu confesso que sofri bastante na altura com isso, porque estamos a falar disto há mais de 15 anos atrás, quase há 20 anos atrás, e eu não entendia muito bem o porquê, porque eu achava que estava a fazer tudo para promover a cozinha portuguesa, porque o que acontecia em paralelo era chefes franceses ou chefes portugueses a fazer cozinha francesa em Portugal, e por isso
eu achava que, na verdade, o que eu estava a fazer era bom para a cozinha portuguesa, e que eu acho que hoje se provou que era, e essas pessoas achavam que eu estava a dizer que a minha cozinha era melhor do que a das avós deles, do que a das mães deles. E eu nunca quis dizer isso, e se calhar nem é. Há caminho para as duas. A minha grande inspiração é a cozinha tradicional portuguesa, a identidade, a cultura, a alma da cozinha portuguesa. Uma coisa que nós aprendemos depois é que alguém do outro lado do mundo compra um bilhete e apanha um avião para vir visitar um restaurante de alta cozinha a Portugal, mas dificilmente compra esse bilhete para vir visitar um restaurante tradicional. Mas quando vem visitar o restaurante de alta cozinha, vai aos restaurantes tradicionais, vai às tascas, conhece outros restaurantes, e por isso isto é bom para todos. Acontece às vezes, por exemplo, acontece um bocadinho em São Sebastião, que há vários restaurantes tradicionais juntos na cidade velha, e há pessoas que apanham um avião de propósito para ir comer aí, mas é um conjunto, ou seja, aqui, no caso, a união faz a força. Eu uso às vezes esta comparação de quando nós estamos a aterrar em Lisboa à noite. Se houvesse só uma luzinha, nós não nos apercebíamos da cidade. Quando há muitas luzes, nós apercebemos que há ali alguma coisa. E eu acho que foi o que foi acontecendo à cozinha portuguesa, no mundo dos chefes, mas também na cozinha tradicional. Os chefes não vivem sem a cozinha tradicional, e há muitos restaurantes tradicionais que beneficiam muito também dos chefes, porque os chefes acabam por divulgar a região, acabam por divulgar o destino, e eu acho que isso é muito importante também, principalmente agora que muitos dependemos também de turismo. A gente já está caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco do livro, Zé, da Minha Cozinha Portuguesa, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Deixa eu passar para você. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque é isso, né? Às vezes as pessoas elas têm que entender que dentro da gastronomia, de uma maneira geral, a gastronomia é algo vivo e pode sofrer esses processos de transformação sem perder a essência. Eu fui sempre, há muitos anos que fiquei amigo da Maria de Lourdes Modesto, que nos deixou há uns anos, agora recentemente, e para mim era quem mais sabia da cozinha tradicional portuguesa. Fez durante mais de 20 anos uma recolha exaustiva, num momento que, digamos, era muito mais difícil de fazer esse tipo de recolhas, mas casa a casa, família a família, região a região, a recolher as receitas. E a Maria de Lourdes tinha a perfeita noção e uma clareza invejável de que mesmo a tradição sofre evoluções. A tradição evolui. Nós, se pensarmos na nossa caldeirada, que é algo completamente português, nós há umas centenas de anos atrás não tínhamos tomate, não tínhamos pimento, não tínhamos batata em território português, quer dizer, que é a base da caldeirada. Quer dizer, tínhamos a cebola e tínhamos o alho, mas e por isso, com as descobertas, com os mercados, com o cruzamento de culturas, as cozinhas tradicionais foram ganhando forma e foram-se consolidando, mas uma receita como o escabeche, que é claramente criada como um método de conservação, hoje que já não precisávamos desse método porque temos frigoríficos e conseguíamos manter esses produtos, nós fazemos-la porque gostamos do sabor, e por isso a Maria de Lourdes foi a primeira a pegar na doçaria portuguesa e a reduzir 30% de açúcar. Quando a doçaria portuguesa era feita nos conventos, usava-se muitas vezes as claras para clarificar o vinho, diz-se também para engomar os hábitos dos monges, e as gemas tinham que ser usadas todas de uma vez, e as receitas começavam muitas vezes com 24 gemas, 1 kg de açúcar, porque eram guardadas depois na cave, não havia frigorífico e tinha que durar muito tempo para não haver desperdício, para se conservar. E por isso hoje, olhando num tempo que há frigorífico, há congelador, o transporte dos ingredientes são diferentes, há muitas coisas que mudam. Este livro eu tinha prometido a mim mesmo que, enquanto a Maria de Lourdes Modesto fosse viva, que eu não fazia um livro de cozinha portuguesa. E
a grande referência que continua a ser é a cozinha tradicional portuguesa. Eu fui convidado por uma editora, Planeta Gastro, na verdade em Espanha, para fazer um livro de cozinha portuguesa para a Espanha. Fiquei muito feliz porque, mesmo Espanha sendo o país vizinho, os espanhóis não sabem muito da cozinha portuguesa. E por isso eu achei que era uma oportunidade, e por isso este projeto nasce em Espanha, é primeiro lançado em Espanha, é depois com a Planeta Portugal lançado cá, e é um passeio por Portugal, não aqui com a rigidez de ter receitas de cada uma das regiões, mas receitas que de alguma maneira se cruzaram comigo, ou na perspectiva do simples amante de comer bem, ou na perspectiva do cozinheiro, e por isso apresento aqui, depois dividido aqui em entradas, em pratos de peixe, pratos de carne, mariscos, arrozes, açordas, migas, sobremesas, vegetais, e anda à volta da tradição portuguesa, mas também inserindo alguma contemporaneidade, algumas influências das minhas avós, e às vezes não são mesmo as minhas avós, mas que são pessoas de outras gerações que me marcaram e que eu chamo avó para ser mais fácil, e porque era também esse carinho, essa estima que eu tinha pelas pessoas. E aqui aprende-se um bocadinho da cozinha portuguesa, e principalmente da minha cozinha portuguesa. Vale para quem quer abrir um negócio nessa seara, né? Sempre traz Se bastante. inspirar, não é? Não se inspirar nos melhores. Pronto, eu queria saber do chefe, qual o conselho que o chefe daria para quem quer abrir um restaurante, quem quer investir nessa área? Para além de fazer aqui o que já dissemos, de planear, de se rodear de pessoas competentes, a pessoa tem que perceber que um restaurante tem muitas áreas. Não é só cozinha, não é só sala. Eu, se calhar, contra mim falo, mas eu acho que hoje um bom serviço com uma cozinha média boa é um restaurante que as pessoas voltam mais do que uma cozinha muito boa com um péssimo serviço. E depois é a gestão de tudo. Eu costumo aconselhar, principalmente quando jovens cozinheiros vêm ter comigo e que querem dar o passo de se tornarem chefes de cozinha e abrir um restaurante, ou já são jovens chefes e querem abrir um restaurante, para eles pensarem que restaurante é que gostavam de abrir, que tipo de restaurante, quantos lugares, que tipo de oferta, que tipo de clientes, a quem é que querem chegar, como é que querem fazer o serviço, e procurarem um restaurante muito parecido com o que eles querem abrir e irem para lá trabalhar 2 anos. E entenderem o chamado fio a pavio, tudo do negócio. Como é que se processa o pagamento dos salários, como é que se processa os pagamentos dos fornecedores, como é que se negocia com fornecedores, como é que se garante a frescura dos alimentos, tudo. Fazer o percurso todo como se o negócio fosse deles. E depois passar para o negócio deles. Eu acho que, e principalmente numa vida, hoje num mundo que se vive tudo mais rápido, eu lembro da minha avó ter o primeiro contacto com o comando de televisão. E a minha avó achava que quando era para subir para o 3º canal, fazia-se assim para cima e depois fazia-se assim para baixo quando era para descer para o 1º canal. Porque toda a vida se levantou e foi mudar o canal. Nós hoje temos supercomputadores no bolso, que por um lado nos podem ajudar a fazer muitas coisas, mas por outro nos tornam mais preguiçosos e fazem... E mostram ou tentam-nos mostrar que é tudo mais fácil. Mas é mentira. Nós temos muito mais oportunidades hoje de aprender. E por isso hoje consegue-se aprender muito com este supercomputador que todos temos no bolso, mas os shortcuts não existem à mesma de, olha, eu agora já sei fazer isto mais ou menos e depois aprendo já dentro do negócio. Porque isso muitas vezes é entre um grande sucesso ou um grande fracasso. E depois é pôr mais uma vez na balança. Eu posso me dar ao luxo de um fracasso ou não posso dar ao luxo do fracasso. E aí depois medir as consequências e planear para não fracassar. Para finalizar, a gente sempre termina com essa pergunta. Para o chefe, o que é o lado B da gastronomia? Uma parte que está por trás, nos bastidores, que ninguém vê e que é uma pedra no sapato, uma dificuldade, algo a se superar. Eu acho que há lados B, C, D, há muitos lados da gastronomia. É mesmo
a gastronomia numa perspectiva profissional é mesmo um negócio muito complicado. Mas eu acho que é o que nós temos estado a falar aqui. Talvez o bicho-papão dos chefes é a gestão. Há muitas pessoas que acreditam, são chefes de cozinha, querem ter o restaurante ou querem trabalhar para outras pessoas donas dos restaurantes e acreditam que os custos não importam, que o que importa é fazer boa comida, o que importa é ter bons produtos. E isso, se calhar, num outro mundo poderia ser possível, mas se não viabilizarmos financeiramente o nosso projeto, nós nunca vamos conseguir realizar os nossos sonhos de cozinhar o que nós queremos cozinhar. Eu hoje no Belcanto cozinhamos exatamente o que nós queremos cozinhar, mas há 13 anos, quando o abrimos, não era assim, porque eu tinha que cozinhar para as pessoas que estavam dispostas a pagar aquele determinado preço. Tive que manter alguns pratos antigos do Belcanto anterior, que era um restaurante que já existia desde 58, para manter algum público, para conseguir viabilizar financeiramente o restaurante, até ganharmos uma estrela Michelin, para depois começarmos a procurar novos públicos. E por isso a gestão do restaurante é as coisas mais importantes. Dentro dessa gestão, as pessoas. E por isso o cuidar das nossas pessoas. Nós hoje estamos com um projeto de saúde mental dentro da empresa para apoiar as pessoas que trabalham connosco, que para mim é talvez, se calhar, um dos grandes problemas do mundo atual. E por isso é cuidar dessas pessoas, para eles ajudarem a cuidar também do negócio e para conseguirmos viver dia a dia. Muito obrigada, chefe, pela partilha, tanto do livro quanto aqui para o lado B da gastronomia. E Sâmia, mais uma vez, obrigada pelos seus insights. Obrigada. Dividir esse conhecimento nessa área de gestão. Obrigada. Obrigada, Júlia. Esse foi o Lado B da Gastronomia. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Lado B da Gastronomia.